Olá pessoal, tudo bem com vocês? Senta que hoje o feitiço virou contra o feiticeiro. Durante meses a militância gritou que o escândalo do Banco Master era da direita, o tal Bolsomaster, pois hoje a Polícia Federal bateu na porta, e o alvo foi o líder do governo Lula no Senado em pessoa. Eu vou te mostrar o número que a Federal colocou na mesa, o presente de luxo que apareceu, e a ironia de quem tentou desmoralizar a delação dias antes de virar alvo. Segura essa, porque você vai entender quem realmente mamou no banco que quebrou. Vamos por partes. Hoje cedo, a Polícia Federal deflagrou a nona fase da Operação Compliance Zero, que investiga as fraudes do Banco Master, do banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso. E pela primeira vez o alvo não foi um aliado qualquer, foi o senador Jacques Wagner, o líder do governo Lula no Senado, o homem que comanda a base do presidente lá dentro. Foram 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal, autorizados pelo ministro André Mendonça do Supremo. Olha o tamanho da batida. Ficou instantes antes da gente entrar no ar, por isso que a gente até atrasou um pouquinho. Olha só, a Polícia Federal faz buscas contra Jacques Wagner e Augusto Lima, mais um dia de Operação Compliance Zero, acordando o Brasil. E junto contigo aqui a gente vai ler todas as informações que chegam agora, adivinha de onde? Da coluna da Mirelle Pinheiro. Olha só, por determinação do Supremo Tribunal Federal, policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão. É a própria Mirelle Pinheiro que assina a matéria. Aqui, foto dos dois, para você se lembrar. O Jacques Wagner já é uma figura mais conhecida, né? Talvez não pelo Brasil todo, mas tá ele ali. E aqui o Augusto Lima, que é uma figura bem menos conhecida. O nome já está bastante por causa da Operação Compliance Zero. Ele foi um sócio muito importante do Daniel Vorcaro. Boa parte de todas as investigações, de todo esse período de investigações do Daniel Vorcaro, do Banco Master, e agora sim ele é colocado como alvo de buscas e apreensões. Olha só o que vem da coluna da Mirelle Pinheiro. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, dia 18 de junho, a nona fase da Operação Compliance Zero, que apura a possível participação de um agente público em um esquema de irregularidades envolvendo o Banco Master. E repara onde isso acertou. Não é a periferia do poder, é o coração da articulação do governo. O Jacques Wagner é o líder do Lula no Senado, o nome que negocia voto, que segura a base, que fala em nome do Planalto. Quando a Polícia Federal entra na casa de um homem desses, com mandado assinado por um ministro do Supremo, o estrago político vai direto para a porta do presidente. A mesma esquerda que vivia dando lição de moral e falando em compliance, agora vê a federal entrando pela porta da frente do próprio comando no Senado. Será que o Jacques Wagner hoje pegou o celular cedinho e ligou para a Janja, né? É, porque o Lula não atende telefone. Quem atende o telefone do Lula é a Janja. Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão no líder do governo federal no Congresso. Jacques Wagner, o senador da Bahia, são cumpridos 18 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, São Paulo e Distrito Federal, investigado pelo crime de corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro. E aí a história correu e toda hora tentam vincular o Bolsonaro. Agora, com o líder do governo sofrendo mandato de busca e apreensão e, ao que tudo indica, sendo indiciado por 3 crimes gravíssimos, vai ser difícil passar isso para o colo da direita. Vai. Será que o Jacques Wagner hoje pegou o celular cedinho e ligou para a Janja, né? É, porque o Lula não atende telefone. Quem atende o telefone do Lula é a Janja. Será que ele ligou para a Janja para pedir um socorro? Caramba, me pegaram, e aí? Como vamos fazer, chefe? E aí? Né? Será que teve esse tipo de ligação ou não teve? O que é isso, companheiro? Dá uma olhada. E aqui vem a parte que dói. A Polícia Federal aponta que o Wagner teria recebido ao menos R$ 8.350.000 em vantagens para atuar a favor do banco lá dentro do Congresso. E não é só número no papel. Tem um apartamento em Salvador avaliado em cerca de R$ 2.400.000, R$ 3,5 milhões transferidos para uma financeira ligada à família dele, voo em avião particular e até ingresso de show nos Estados Unidos. E na hora da busca, a federal achou US$ 49 mil em espécie e 13 relógios. Repara no tamanho da mamata para defender um banco que quebrou.
apurando sobre essa nova fase da Operação Compliance Zero, que já sabemos, hein, Theo? Olha, entre os alvos da operação de hoje, o líder do governo do presidente Lula, Jacques Wagner, senador pelo estado da Bahia, é um dos alvos dessa operação que deflagra busca e apreensão na casa dele no estado da Bahia. Então, operação deflagrada hoje pela Polícia Federal, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, por ação com a Tainá Falcão e o Gustavo Uribe, âncoras do Bastidores CNN. A informação que a gente tem é a de que o líder do governo do presidente Lula no Senado Federal, Jacques Wagner, é um dos alvos dessa operação deflagrada há pouco pela Polícia Federal, operação deflagrada em Brasília, na Bahia e também aqui no estado de São Paulo. Na Bahia, um dos alvos é o líder do governo do presidente Lula, Jacques Wagner. A gente tenta nesse momento contato com o senador da República, um aliado histórico antigo do presidente Lula, é responsável por coordenar a atuação e a pauta de votação do governo lá no Senado Federal, articulando com diversos partidos políticos, com parlamentares de diversos... E agora a ironia que é de rir para não chorar. Poucos dias antes da Polícia Federal bater na porta dele, o próprio Jacques Wagner subiu o tom criticando a delação do Vorcaro, dizendo que aquilo não tinha valor nenhum. Pois é, dias depois, a mesma delação que ele tentou jogar no lixo virou parte da operação que mirou ele em cheio. Quem desdenha da prova costuma ser exatamente quem tem medo dela. E nessa história, que riu por último foi a investigação. Nath, eu vou pedir para você seguir aqui para a gente continuar falando sobre isso, porque alvo de buscas na 9ª fase da Operação Compliance Zero, a gente está falando sobre ele aqui agora, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, disse em plenário, na última terça-feira, que não tem relação com Daniel Vorcaro e criticou o processo de delação do ex-banqueiro. Vamos acompanhar. Conheci esse senhor 2 vezes, uma vez em Salvador e uma vez em São Paulo. Não tem nenhuma relação, não tem nenhum negócio, aliás, eu não tenho nem CNPJ. E nós estamos entre o absurdo e o super absurdo. O absurdo é de uma delação que ninguém sabe o que tem dentro dela, a não ser aqueles que inquiriram o senhor Daniel Vorcaro, e que levianamente e ilegalmente vazam a matéria, como vazaram no tempo da Lava Jato. A gente não sabe se está escrito lá, não sei se ele falou isso, se não falou. De mim, gozado que só conhece a imprensa que quer bater nos políticos em geral, para chafurdar os políticos todos na lama. Eu vou perguntar ao chefe da Polícia Federal, doutor Andrei, se essa coisa pode chegar a alguém para me acusar. Eu quero saber também para poder me defender. Porque se for rejeitada a delação, ela deveria ter sido picotada numa daquelas máquinas. E como é que a oposição respondeu? Na hora, o Flávio Bolsonaro foi para cima e disse que o PT da Bahia acabava de ser implodido pela Polícia Federal e cobrou a CPMI do Banco Master agora. Aquele mesmo Master que a esquerda passou meses tentando colar na direita, o tal Bolsomaster, de repente virou PT Master. E aí está o detalhe mais saboroso. Os mesmos petistas que fugiam da CPMI agora correm para assinar, antes que a comissão mostre o tamanho do estrago dentro da própria casa. Durante essa operação da Polícia Federal contra o senador Jacques Wagner, o Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, usou as redes sociais para criticar o seu adversário. Flávio escreveu, abre aspas, escândalo envolvendo o PT é como a incompetência do governo Lula, não tem como esconder. CPMI do Banco Master já, fecha aspas. Por isso que eu chamo a Larissa e a Isabel. Vou começar com a Isabel Mega aqui no nosso telão. Isabel, conta pra gente um pouco da repercussão da oposição. Como a oposição tem reagido a esse processo? Claro, é uma oportunidade da oposição nesse momento de sair por cima depois de Flávio Bolsonaro ter sido tão fustigado pelo governo federal. A oposição, Uribe, já batia muito nessa tecla de que a origem de Daniel Vorcaro podia ser contada junto com o PT da Bahia no quesito Credicesta, que a gente vinha explicando mais cedo para quem está acompanhando a gente no Bastidores o que é o Credicesta, né? Então a oposição aguardava algum fato novo para ter um respiro depois de tanta crise provocada pelo mesmo escândalo do Master no entorno de Flávio Bolsonaro, com a revelação do áudio de Flávio a Daniel Vorcaro. E agora tem, no mínimo,
Então deixa eu organizar para você o que esse dia escancarou. O escândalo do Banco Master, que a militância jurava de pés juntos ser da direita, hoje bateu com 18 mandados na porta do líder do governo Lula no Senado. A Polícia Federal fala em mais de 8 milhões em vantagens, apartamento de luxo, dólar e relógio. E é justo dizer, porque a gente não é igual a eles. O Jacques Wagner nega tudo, diz que não é réu, que não foi denunciado, que o dinheiro é de diária não usada e que a relação com o Vorcário é praticamente zero. Esse é o direito de defesa dele, e a investigação ainda corre. Mas a hipocrisia que a gente precisa apontar é uma só. O mesmo grupo que gritava CPMI quando achava que o alvo era a direita, passou meses fugindo dela quando o tiro mudou de direção. 2 pesos, 2 medidas, agora escancarados pela própria Polícia Federal. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. E eu guardei a pergunta mais incômoda para o final. Se fosse um senador da oposição com apartamento, dólar e relógio aparecendo numa operação dessas, você imagina o tamanho do escândalo que a imprensa militante ia fazer. Hoje, com o líder do governo no banco dos investigados, o tom é bem mais baixinho. Me conta aqui embaixo, para você, esse silêncio seletivo tem nome ou é só coincidência? Comentem aí que eu vou responder o máximo de comentários que eu conseguir.